tiver um prestígio, né, 10 pessoas esperando a gente continuar falando, mas eu acho que todo mundo está enxergando o Maurício, né? Nos sinalizem aí, por favor. Enquanto isso, deixa eu explicar, pessoal, por que a gente decidiu fazer essa live. Primeiro porque é um dos nossos cursos de verão. Se vocês não viram ainda, lá no nosso Instagram, do Góes e Munares, aí sinaliza que está te enxergando também, Maurício. Então, tudo certo. Tá bem. Wesley também. Muito bem. A gente decidiu fazer essa live, pessoal, porque é um dos nossos cursos de verão. Então, na verdade, é um spoiler do que teremos lá, né, Maurício? E a gente separou em 4 aulas lá, pequenas. É curso de verão mesmo, é só para ter uma ideia. Mas o fato de ser aulas pequenas não desmerece o que a gente visa fazer. Na verdade, primeiro falar de assédio sexual nas relações de emprego é importante porque é um assunto que as pessoas têm um pouco de delicadeza em falar e não gostam de falar. E quando eu estava organizando as aulas, eu não só lecionei para o nosso curso, mas em alguns outros lugares do eixo que fala de assédio sexual nas relações de trabalho, eu noto que as pessoas se constrangem até em falar sobre isso. E eu já estive em salas de aula de pós-graduação falando sobre isso, e eu noto que as pessoas têm um pouco de receio. Por isso que até eu e o Maurício pensamos nesse curso. O curso daqui a pouco já vai estar disponível lá no nosso site, no nosso Instagram, porque a gente quer falar sobre prevenção e precaução, notoriamente nas relações de emprego. Então, acho que podemos partir por aí, né, Maurício? A ideia é exatamente essa. E, embora se possa falar de assédio sexual nas relações de emprego e nas relações de trabalho, eu acho que a gente deve começar pela espécie de relação de emprego. Eu acho exatamente pelo fato de que é as que mais ocorrem, é as que mais ocupam o judiciário e o Ministério Público, e o que vem numa curva ascendente de ocorrências de assédio sexual. Obviamente que a gente precisa lembrar que nós vamos tratar aqui com uma ênfase no emprego, ou seja, no trabalhador seletista, mas a verdade é que, assim como vários problemas que existem nas relações, o assédio sexual também tem origem e tem uma grande incidência no poder público, no serviço público. Eu acho que isso é uma coisa também de se pensar, né? Tanto o assédio moral como o sexual, eles têm essa origem no poder público, onde deveria dar o exemplo. E, infelizmente, ocorre lá e também, por sua vez, ocorre nas relações privadas, né, Andressa? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, exatamente com a ênfase para o curso, como tu falaste, mas dada essa importância desse crescimento e essa necessidade de prevenção e precaução. Até porque é importante já de cara falar que assédio sexual, tendo em vista o que quase toda a legislação, principalmente a trabalhista, o direito não acompanha os fatos como deveria acompanhar, não consegue tutelar todos os fatos sociais que ocorrem, a velocidade da modernização, da inovação tecnológica, da complexidade das relações é muito maior do que o movimento legislativo, já que nós somos temos um sistema romano-germânico baseado num positivismo clássico, onde, de fato, a gente acaba dependendo da lei, né? E é importante, então, dizer que quando a gente fala sobre assédio sexual, todos os casos tratados nas relações de emprego, eles envolvem um conceito trazido do Código Penal e não de um conceito previsto na CLT. Eu acho que a primeira previsão expressa sobre assédio sexual foi trazida na Lei 1457 de 2022, que cria aquele programa Emprega Mais Mulheres. E ali se fala em assédio sexual, né? Ali se fala em assédio sexual e ali também se traz a ideia do assédio e se altera o artigo 163 da CLT, que alterou a CIPA, por sua vez, né? E aí chama de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, acho que a gente pode começar assim, né, Andressa? Trazendo um conceito, ou pelo menos uma definição, talvez não um conceito, mas uma definição
a partir do Código Penal. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, na verdade, o Código Penal ele traz a ideia do constrangimento, né, do constranger outra pessoa, e o conceito ele foi elastecido recentemente, na verdade, recentemente, não da época do Código Penal original, né? Mas ele fala de constranger uma pessoa, enfim, e aí as pessoas pensam que o assédio sexual é o ato em si, não é só isso. Não. Constranger a pessoa também é uma forma de assédio, e aí vem muito bem a 14457, que fala dessa ampliação e chamar a CIPA à baila para efetivamente não só trazer coisas que envolvem o meio ambiente de trabalho na parte insalubre, periculosa e tudo mais, mas se preocupar. E a NR5, que fala da CIPA, traz aí uma lista de coisas a partir da 14457. E é interessante, eu até estava olhando aqui, eu orientei alguém há uns anos atrás, falando da 14457, e o artigo 23, ele fala sobre a questão de inclusão de temas falando sobre isso em semanas de capacitação. Não só as semanas de capacitação que fala de acidente do trabalho, mas semanas de capacitação para falar de possíveis ocorrências de assédio. E aí eu tenho um assunto, um acontecimento na minha advocacia que foi emblemático, de uma empresa que eu advogo, e na época da lei, em 2022, eu falei, pessoal, a gente tem que estabelecer um canal de denúncias a caso isso ocorra. E aí meu cliente falou, mas doutora Andressa, aqui isso nunca aconteceu, aqui isso nunca vai acontecer. Eu falei, tá, então se nunca vai acontecer, vamos colocar um canal, né? 3 dias depois, houve uma denúncia. E aí ele me liga, me chamando de bruxa, e lá, e que isso aí só aconteceu porque eu inventei moda, e lá. Então é importante, e aqui, fazendo gancho com o curso, essa aula lá no curso é minha, e eu falo exatamente isso. Bom, considerando que a gente tem que fazer um canal de denúncia, vamos começar advogados a também enfrentar essa questão com os nossos clientes. Bom, eu tenho que ter um canal de denúncia. A partir do canal de denúncia, tem que acompanhar, porque a NR5 ainda fala, não adianta ter a denúncia e a denúncia fica lá e ninguém efetivamente pesquisar, investigar e ver se de fato ocorreu isso, porque muitas pessoas têm medo de fazer denúncia. Aí quando fazem a denúncia, ninguém vai ver se de fato ocorreu o assédio. Ninguém verifica se isso aconteceu de fato. Então é importante que se fale de não só a questão do canal de denúncia, mas que esse canal possa ser efetivo. E aí nas semanas de capacitação fala de medidas de prevenção. Por isso que é importante a gente trazer a diferença entre prevenção e precaução, né? Aí o professor Maurício só tem um livro que traz a diferença de fala de prevenção e precaução, né? Dos riscos certos e incertos. E me parece que quando eu falo de assédio não é só sobre prevenção, mas sobre precaução. E é a leitura conjugada com a NR5, a NR1, leitura duplinha sertaneja, como eu falo, né? Andam juntas. A gente precisa conjugar essas duas coisas. E aí, para fechar esse momento também, na fala ali da prevenção, a 14457 fala, inclusive, de tempo, que é no mínimo 12 meses para fazer essas semanas de capacitação. É claro que pode ser mais, e eu incentivo que seja 6 meses, 13 meses, enfim. Mas é no mínimo 12 meses, porque aí voltamos à ideia. Tem cipeiros que não agem como cipeiro, né? Se preocupam com as eleições, e aí a garantia de emprego, e não fazem o que tem que fazer. Eu acho que começa por aí. E eu acho que quando tu fala na preparação para os advogados, né? Nós todos preparamos e somos preparados para o litígio. Na faculdade, na graduação, querendo ou não, a gente prepara, de regra, advogados para litigarem, para representarem seus clientes e atuar em causas. E aí a gente tem que pensar, isso que tu estava falando, que hoje, diante da importância do assunto, da busca da equidade entre homens e mulheres, a redução da discriminação, respeito à diversidade e à inclusão, as medidas cada vez mais têm uma régua alta, a gente já falou isso em outras oportunidades, e aqui não é diferente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente forma um advogado para combater, a gente forma um advogado para litigar,
mas muitas vezes a gente não forma um advogado para prevenir, né, Andressa? A faculdade, ela impõe um pouco de dificuldade em relação a isso. Eu não estou dizendo a faculdade A, B ou C. A cultura acadêmica é preparar para o litígio, para o contencioso, né? Mas cada vez mais essas situações, elas têm exigido que todos nós, e está aí de novo reiterando o que a Andressa disse, endossando o que a Andressa disse, de fazer algo que a gente possa também prevenir e precaver, não só porque a lei determina, não só para diminuir o passivo de uma empresa, mas principalmente para contribuir que se evite. Assim como o acidente de trabalho, assim como a doença ocupacional, quer que não quer, a legislação, o que se busca na legislação é que isso não ocorra. Então, me parece que essa é a ideia. E aí a gente entra um pouco no conceito que eu falei, muito mais como definição, porque nós não temos um conceito na medida em que não há uma estipulação legal, né, Andressa? Uma previsão. Mas há no 216A do Código Penal. E a doutrina classifica que esse 216A do Código Penal, ele traz o assédio sexual qui pro quo, que seria aquele qui pro quo, de uma coisa para outra, é uma troca. Então, é de favorecimento. Então, seria mais ou menos essa lógica. E o que seria isso? O conceito do Código Penal é o constrangimento para obter favorecimento sexual. E o agente que pratica isso se prevalece da sua condição hierárquica perante seu subordinado. Por isso que é o qui pro quo. Mas, na verdade, a gente tem que ter a noção que esse é um conceito muito fechado. E aí, obviamente, cabe à jurisprudência e à doutrina, ou coube e cabe à doutrina e à jurisprudência alargarem esse conceito, né, Andressa? Para que esse assédio, ele seja considerado também não só o vertical descendente, mas também o ascendente e o horizontal, também entre colegas, onde se pode haver a responsabilidade da empresa. Então, acho que é importante entender que o constrangimento, a importunação, qualquer ato que vá de encontro à minha liberdade sexual, de alguma forma, representa casos de assédio. E daqui a pouco a gente vai comentar um pouco na jurisprudência, que é exatamente o que ocorre em casos concretos. Não se faz uma fórmula, um conceito fechado para conseguir saber se aquele caso realmente é ou não. Vai-se perseguir as características do caso concreto, né? E aí a pergunta que surge, Andressa, como prevenir? Porque a gente já está partindo aqui da premissa que prevenir, se a gente usar por analogia o que a gente fala em acidentes do trabalho e doenças profissionais, prevenir já não é o suficiente, né? Numa sociedade de risco, prevenir não é suficiente. Então, nós temos que também precaver. Como é que se previne e também se precave, ou se venha a precaver de riscos de um assédio sexual? Coisas que eu posso detectar e coisas que eu não posso detectar. Partindo dessa premissa, um pouco do que tu já disseste, de seguir as determinações da Lei 14.457, né? Essa é a lei, né? Que lá no seu artigo 23 estabelece o que tem que se fazer. E entre as obrigações da empresa está o que tu disseste, né? Os treinamentos, as reuniões e a instalação do canal de denúncia. E aqui, Andressa, antes de te devolver a palavra para falar um pouco como funciona na prática essa prevenção, tu já brifaste os nossos colegas aqui que estão nos acompanhando sobre isso. Mas eu acho que antes de falar sobre isso, é importante, eu queria abrir um parênteses para dizer que, tu conhece bem minha opinião a respeito, mas para quem nos assiste,
Me incomoda muito quando alguém se esconde atrás da sua política de compliance. É muito fácil a empresa dizer o que disse para a Andressa. Não, mas aqui na empresa isso não ocorre. Nós nunca tivemos notícia, sim, pode não ter ouvido notícia porque as pessoas têm medo, as pessoas são subordinadas, que um canal de denúncia não é levado a sério. Aí se diz assim, mas nós temos uma política de compliance muito rígida no papel. Nós temos uma política de compliance muito rígida nos parágrafos. Nós temos uma política de compliance dura que não perdoa esse tipo de atitude, na teoria. Mas quando tu vai olhar na prática, o sistema de investigação, o sistema de punição, a forma de quem vai analisar. Por isso que é importantíssimo ter um comitê de ética dentro da empresa. Então, se isso não existe, fica muito difícil ter credibilidade de compliance. Então, eu já faço isso também aqui, esse apelo, que eu acho que nesse tema da prevenção e precaução, a gente também tem essa ideia de compliance, que as pessoas falam, mas nós temos uma política de compliance. Mas a política de compliance, ela é um pedacinho disso que a gente está falando, né, Andressa? É um pedacinho. Digamos que é a plataforma que se inicia toda uma prevenção. Agora, se não colocar em prática, se não levar a sério, ela não obtém êxito. De todos os casos concretos que eu tive e que tenho, eu posso afirmar com tranquilidade que a maioria desses casos apresenta falhas na investigação ou falhas no cumprimento do sistema de compliance. A maioria não levou a denúncia a sério, a maioria teve problemas na investigação. Às vezes, quando se fala em assédio sexual e se busca prevenir e ter um canal de denúncia, foi isso que tu falou, as empresas não querem fazer canal de denúncia, né? Acho que a situação ela agrava ainda mais agora com a NR1, onde as empresas vão ter que fazer pesquisas de clima, pesquisas de satisfação, e eu acho que isso só piora a situação, né? Então esse é um ponto que me preocupa. Mas eu acho isso, Andressa, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Antes de qualquer coisa, que não adianta entregar para o empregado uma política de compliance. Não é isso. É treinamento, é conscientização, é treinamento dos gestores. E eu insisto, muitas empresas, elas conservam aquele cara que está 25, 30 anos, 40 anos. Opa, acho que caiu uma... Oi? Agora deu? Agora deu, você caiu. É aquelas porcarias que aparecem de atualização, não sei o quê, apareceu de novo aqui no celular. E aí, eu dizia que as empresas, muitas empresas, eu não estou generalizando, gostam de ter aquele cara, um carrasco, ou aquele cara que é o jeito dele, ele passa a mão na bunda das gurias, mas é que ele é velhão, é o jeito dele, mas o cara produz, o cara bota o pessoal a trabalhar. Não, ele realmente fica com as brincadeiras, sabe, doutor? No café, realmente, ele dá umas encoxadas nas gurias. E eu estou trazendo coisas que eu já ouvi, tá? Eu não estou inventando da cabeça. Eu também. Eu não estou inventando da cabeça. Não, realmente, ele gosta de passar a mão, ele mexe no vestido, ele fala, hoje tu tá meio... mas esse vestido ficou bom pra ti, mas tu podia deixar mais as pernas de fora. Mas é o jeito dele. E ele produz. Enquanto as empresas não eliminarem esses seres abjetos de dentro da empresa, essas pessoas que disseminam a violência, porque isso é uma forma de violência. Se tu não disseminar isso, nós não estamos falando em prevenção. Geralmente, aonde tem isso, tem uma linda política de compliance, tem um baita do discurso, mas não adianta nada em termos práticos. Então, para começar a falar em prevenção, Andressa, a gente tem que se divorciar de algumas hipocrisias, né? E começam por aí. E o que eu vejo, que nós estamos distante disso ainda.
Pegando o gancho na tua fala, só antes de falar o que eu pretendo nesse momento, faltou só aquela frase infeliz também, né? Olha a saia que ela usa, começa por aí. A gente começa a ver assédio acontecendo e a culpa, muitas vezes, se coloca na vítima. Ela sofreu assédio também, né? Ela estava com saia curta também, né? E isso é um absurdo. Então, acho que começa por aí. Não, a vítima não pode ser a culpada por ter sofrido esse assédio. Ponto. E começa a minha fala nesse momento. E aí também, Maurício, e eu estava montando ali a aula, e para quem está nos assistindo e se interessar, tem um módulo que a gente fala dos limites do poder do empregador. E aí, para quem sabe, trazendo um pouco da academia, quando a gente ensina lá, artigo 2º, artigo 3º, o poder de direção faz com que o empregador possa direcionar o empregado, fazer isso, fazer aquilo, a gente brinca, organizar, inclusive poder de punir. Muito bem, só que esse poder, ele tem limite, não é sobre a pessoa, é sobre o empregado. E aí, lendo jurisprudência para ajustar os meus casos no escritório e também no nosso curso, como é que começa o assédio a acontecer? Os assediadores, em razão do poder diretivo, começam a passar da linha. Podendo, enfim, dentro da relação de emprego, comandar e mandar o empregado fazer isso e aquilo, passar da linha. E aí começa chamadas dentro das salas onde só está 2 pessoas, aqueles recados, e a jurisprudência, quando vai tarifando o nível de dano moral, como é que eles fazem essa tarifa? A forma como foi feita. E o brabo é o seguinte, inclusive eu falo isso numa aula, tem um vídeo do TST ou do TRT, não lembro qual agora, que tem algum juiz que fala isso. O problema é provar. E aí, o bom é que na Justiça do Trabalho tem a possibilidade das provas digitais, a gente fala isso há muito tempo, que é diferente das bandas do direito civil, a gente traz isso há muito tempo, a JT foi a pioneira em muita coisa nesse sentido, e aí eles mostram. E aí, sim, umas baixaria generalizada. Dentro dessa linha, o TST emite uma cartilha que é quase um termômetro, eu não sei se você já viu, Maurício, mas é um termômetro que eles falam assim, práticas nas relações de trabalho, e eles explicam o que é o assédio, o que é as palavras ofensivas, e nesse termômetro começa do amarelinho, do que poderia ser uma prática assediosa, até a vermelha. São 7 níveis, eu acho. E aí fala do constrangimento, das frases, dos elogios estranhos, desse, essa roupa ficou muito bem pra ti, porque é diferente dos comentários. E aí eles trazem um ponto que eu acho sensacional, que é o assédio sofrido por terceiro. E é um ponto que eles falam das pessoas que trabalham com o público, que muitas vezes os próprios consumidores assediam os empregados, que não sabem o que fazer, não sabem para quem levar, não sabem que isso, na verdade, também cabia ao empregador prevenir, agir com precaução e daqui a pouco trazer dentro da empresa políticas, não só políticas de papel que não funcionam, mas treinamentos, semanas de conscientização para que não seja esses ambientes de trabalho a proporcionar o assédio, inclusive de terceiros. E aí o TST traz isso muito forte e tudo mais, e as condutas problemáticas, de que forma e para quem levar, porque as pessoas ainda têm medo, vergonha, enfim, por saber que não vai dar nada. E aí os maiores relatos que fizeram ter essa cartilha foi de pessoas falando que primeiro foi uma função para elas chegarem ao canal de denúncia. Depois, ao chegar no canal de denúncia, sabiam que aquele sujeito que assediou era o cara que estava há 50 anos na empresa, que ninguém ia fazer nada, e afinal de contas ele era o amigo do dono. E aí a gente chega num ponto que às vezes é importante ensinar os gestores e não os empregados. E para a gente que advoga sabe que é muito mais difícil ter que ensinar o dono da empresa que isso está errado, ou dos amiguinhos da corte não são penalizados porque são amiguinhos, enfim, aí é um monte de coisa. E aí eu vi várias jurisprudências trazendo essa preocupação, trazendo também a convenção da OIT, e a convenção da OIT fala o que é assédio, enfim, uma série de coisas, e eles falam em prevenção notoriamente baseado na ideia da dignidade da pessoa humana. Então, me parece que é um assunto que tem que ser falado, e até a Fernanda fala, Maurício, não sei se tu acompanha os comentários, mas ela Sim, fala tô vendo aqui. das demissões das pessoas que sumem das empresas, enfim, porque fizeram a denúncia, enfim.
O que a Fernandinha pergunta aqui sobre a questão da demissão ou da despedida misteriosa, e é exatamente isso que acontece às vezes, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ter um código de ética, uma política de conduta e uma política de compliance, ou tudo reunido em apenas uma estrutura que ela funcione. E, claro, não se está pregando que qualquer denúncia feita no canal, e eu não estou falando só de assédio sexual agora, nesse caso, mas também do assédio moral. Não sou defensor de que a gente tenha que toda denúncia vazia seja levada em conta e daqui a pouco alguém que realmente não praticou ou recebeu uma denúncia vazia ou leviana seja desligado de um tempo da empresa, né? Então, assim, tem que ter uma estrutura para que faça uma investigação correta, adequada, justa, né? E para que possa apurar todos os elementos que ocorreram e aí decidir, né? Talvez até possa ter uma crítica, mas aí vai se dizer, tudo bem, pode se criticar a decisão do Comitê de Ética, mas houve uma investigação transparente, correta, que obedeceu o contraditório, né? E ao mesmo passo, em relação a quem denuncia, não pode ser desligado misteriosamente, como a Fernanda falou. Por que isso, né? Porque o que acontece muito a Fernanda, o comentário da Fernanda me faz lembrar de um caso em que eu estou cuidando, em que foi dito, um dos casos que eu cuido dessa matéria, que foi dito para a pessoa que não adiantaria, ela foi ao RH. Eu agora não me recordo se tinha canal de denúncia ou não tinha canal de denúncia, eu não me recordo. Eu sei que ela precisava falar com a gerente de RH. Não, agora me lembrei, ela procurou a gerente de RH, Andressa, para saber como fazer a denúncia. E a gerente de RH disse, tu tem certeza que tu quer fazer a denúncia? Porque, querendo ou não, naquele caso ali, ela ficaria marcada na paleta. É isso que a Fernanda está falando, né? E aí, então, muitas vezes, os recursos humanos, ou seja, recursos dos humanos, tá? O que trata com humanos, desincentiva tu levar adiante isso. Então, realmente, a gente tem casos, eu tenho casos de inúmeras denúncias vazias, denúncias que, às vezes, têm o objetivo único, exclusivo, de prejudicar o denunciado por um problema, por uma frustração, por um problema de relacionamento, mas também muitos casos em que existe fundamento. Sabe qual é o interessante, Andressa? Que dos casos que eu trabalhei e trabalho, em muitos deles, quando surge uma denúncia, as demais pessoas se encorajam para denunciar. E aí começa a pipocar denúncia, né? E quando eu estou falando aqui, alguns de vocês devem estar pensando, não, o Maurício está falando só com ela denuncia, a denunciante, porque nós temos que ser realistas, né? E verdadeiros. No sentido de que eu acho que um percentual altíssimo dos assediados são mulheres. São compostos, um percentual é composto por mulheres. Então, quando a gente sabe que a mulher é a mais assediada no mercado de trabalho, nas relações de trabalho. Então, por essa razão que eu falo desse aspecto muito mais do ela, né? Nos casos que eu trabalho. Eu nunca trabalhei com assédio sexual e, obviamente, que pode existir, né? Entre pessoas do mesmo sexo, pode ter assédio em relação ao subordinado com seu chefe. Eu nunca tive isso. Eu tive do superior hierárquico em relação ao subordinado ou entre colegas de trabalho, né? O assédio sexual. E, geralmente, trazido naquela forma... eu tinha anotado aqui, deixa eu colocar minha senha de novo. Tinha aqui, Andressa, separado aqui, numa lâmina que eu faço de treinamento em company para alguns clientes, para gestores, treinamento para gestores, né? Alguns exemplos de atitudes que constituem assédio sexual.
Contato físico inadequado, isso ocorre bastante, né? A gente, às vezes, tem pessoas que gostam, mas tem pessoas que não gostam do toque, de tu chegar, a gente tem muito isso, o gaúcho tem muito isso, né? De tocar, de abraçar. Tem pessoas que não se sentem bem, então tu tem que ter esse controle. Comentários ou piadas de cunho sexual, isso não tem mais espaço. Exposição a materiais pornográficos, e isso aparece muito na jurisprudência, assim como o uso de e-mails ou de outras formas eletrônicas ou mensagens por WhatsApp com conteúdo sexual. E aqui tem um ponto. Fazer comentários explícitos sobre o corpo de alguém, eu já tinha mencionado, isso ocorre bastante, e o condicionamento de vantagens profissionais a favores sexuais. Agora, nós temos um elemento aqui, e até eu não vou aprofundar, porque não é o mote da nossa discussão. Mas uma coisa importante, que é o ônus da prova. Porque para chegar, tu estava falando em tarifação e quantificação do dano. E pela jurisprudência acaba sendo ridículo, né, Andressa? Porque a função pedagógica ela não se cumpre. Mesmo que venha lá a se seguir os critérios da CLT de quantificação, mas ainda assim, o dano não cumpre, a indenização quantificada, ela segue um padrão, muitas vezes, dentro das turmas, na jurisprudência, que acaba não pegando nisso, né? Mas eu acho que é um ponto que fica aqui para a gente pensar e analisar, é exatamente isso, o ônus da prova e as dificuldades que se tem, e daqui a pouco até se imaginar, como advogado, tanto de um lado como do outro, e que possa se usar não a inversão do ônus da prova, mas a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. E isso vem acontecendo timidamente. E às vezes, num processo, por exemplo, de horas extras, aonde 2 e-mails por si só não comprovariam que o empregado exerce cargo de gestão ou não, ou faz hora extra, daqui a pouco, num assédio sexual, um print de WhatsApp, um print de conversas no Teams, e comprovando que de fato foram enviadas, elas já podem induzir o juiz numa prova, digamos, um pouco mais rasa do que se exigiria para outras, entende? Então, mas esse é um ponto para ser discutido ou no nosso curso, ou, enfim, em outros aspectos, mas é muito mais trazendo aqui, porque esse assunto puxa, né? E o que tu acha, Andressa? Até eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão porque nas ações individuais a gente acaba tendo 10 mil reais, 15 mil, 20 mil no máximo por assédio sexual. Até que aí, então, comprovada essa atitude reiterada e um dano à coletividade, vem o Ministério Público com uma ação civil pública. E aí o dano moral coletivo, que não reverte para a parte, para a vítima, melhor dizendo, né? Vem a ação civil pública e aí sim, né? O dano moral coletivo ele ganha um espectro maior. O que tu acha dessa questão das indenizações individuais em relação ao assédio sexual? A maior indenização que eu vi, inclusive eu tratei isso no nosso curso, em algumas outras aulas que eu mencionei, o maior, eu não sei para ti, foi de 25 mil. Eu vi 20. Foi 20, só que assim, se for ler todo o processo, é um absurdo que fizeram com a vítima, um absurdo, e isso me revolta um pouco, porque é por isso que eu brinco, as pessoas quando colocam, temos uma visita na live, eu enxergo. Secretário é o que não falta aqui hoje. Eu tava olhando essa questão da tarifação e por isso que eu brinco quando me mandam mensagem temporária no Instagram, no WhatsApp, eu falo, quem manda mensagem temporária deve. Aí quem tá curtindo deve saber, porque as pessoas que mandam mensagem temporária estão escondendo o conteúdo da mensagem. E dizer eu esses dias pro Ricardo, sabe o que nós vamos ter que começar a fazer de prova? As pessoas que botam mensagens temporárias vai ser o cheiro da prova. Significa que a pessoa... Porque assim, quem manda mensagem temporária significa que o conteúdo é mesmo de uma vez só.
Logo, daqui a pouco vou saber o que tinha ali. Para mim já é cheiro da prova. E o Ricardo estava avisado. Quem não deve, manda foto normal. É isso aí. Ou exclui tudo ou não manda mensagem temporária. Para mim, quem manda mensagem temporária deve. Dito isso, voltando ao assunto, o maior dano que eu vi era de 25 mil, e foi um absurdo. A reclamante, enfim, no processo ela aponta que além do gestor encostar nela e fazer várias coisas, ele mandava mensagem e assediava ela em todos os pontos, todas as redes sociais possíveis, e ameaçava demiti-la, né? Levaram um print, sabendo? Ameaçava demiti-la, em razão disso, e foi anos sofrendo assédio. Ela demorou até ela entrou com uma rescisão indireta, enfim, e tal, nos termos da CLT, para comprovar, e ainda assim acho pouco. E aí eu provoco isso no curso. Caráter pedagógico para um mercadinho de esquina, talvez 10 mil, talvez não, com certeza, vai quebrar a empresa. Agora, 25 mil para uma multinacional, para uma empresa grande, é troco. Aí o crime compensa, porque na verdade, pedagogicamente, não adianta nada, não vai mudar. E curiosamente, Maurício, semana passada, não sei se tu viu, o Ministério Público do Trabalho, eles postaram no Instagram, acho que foi um post, nem sei onde é que eu vi, que rolou uma parceria entre a Federal de Santa Catarina e a Federal de São Paulo. Eles fizeram um app para falar de assédio. Muito legal. E aí vai ser lançado agora dia 10, quarta-feira, em São Paulo também. E a primeira coisa que eles se preocuparam é tirar o juridiquês. Porque as pessoas que não são do meio jurídico não sabem o que pode ser assédio. Então, pelo menos, eu vou até baixar. Não está disponível, eu quero ver. Porque todo mundo basta você ter a carteira assinada, claro que é para o mundo de empregabilidade, e não impressiona nada, o Ministério Público está envolvido nisso, logicamente. E aí, a pessoa vai baixar o aplicativo e verificar as condutas inadequadas. E a partir do app, trazendo para o mundo contemporâneo, fazer uma denúncia, dizem eles que é anônima. Eu só não sei como é que vai funcionar, se daqui a pouco eu for fazer o meu login, como é que vai ser anônimo se eu botar no meu login? Daí eu não sei, aí eu preciso ver o app. Mas o propósito, o que é? A pessoa se sente assediada, faz a denúncia, o Ministério Público investiga. É um canal de fácil acesso para fazer a denúncia. E como é que foi gestado isso? Não foi só sobre ou com estudantes de direito. Foi com estudantes da psicologia também, porque a galera da psico começou a detectar pessoas sofrendo assédio que não estavam percebendo que estavam sofrendo assédio. E aí, uma prof da psicologia de Santa Catarina procura um prof de direito dizendo isso. Eu acho que a gente tem que começar a trazer noção para as pessoas do que é assédio, o que não é assédio, e tem condutas que não são normais. E talvez seja interessante esse gancho, porque vai aparecer muita denúncia agora de pessoas que não sabiam que algumas palavras, algumas frases são assediosas. Interessante mesmo. Muito interessante. legal. É porque, na verdade, assim, eu acho que a denúncia eles vão usar o mesmo padrão do Ministério Público e aí não tem como fazer a denúncia anônima, tá? Mas a questão toda que eu acho que assim quanto mais canais existirem, melhor, para que as pessoas tenham condições de manifestar isso nos treinamentos que eu ministro para empresas, para clientes e principalmente para multinacionais. O pedido dos setores para as áreas de compliance da empresa e de segurança do trabalho, pedido para gestores, para caras para executivos, para cargos altos na empresa, eles pedem que eu elimine do treinamento o juridiquês. Porque é claro que nesse caso tu falaste das vítimas, mas eu estou falando daqueles também, isso complemento com aqueles que também contribuem com a prevenção, né? Ou que devem contribuir. E são as pessoas que mesmo gestores, não adianta tu falar em juridiquês, né? E eu acho que é um ponto importante também que as empresas, se condenadas ao dano moral, a indenização, enfim, por dano moral ou outro tipo de indenização decorrente das consequências do assédio sexual. Se ela vir a ser condenada, ela venha a ser condenada
e fica comprovado nos autos, Andressa, quem é o assediador. Eu entendo que é importante para tudo isso que estamos falando que a empresa ajuize uma ação de regresso contra o empregado, que a empresa busque uma indenização, porque pagou por uma culpa dele, ainda que ela tenha responsabilidade. Eu não estou falando que não existe responsabilidade, eu estou dizendo que ela tem que buscar uma ação de regresso quando é comprovado que foi aquela pessoa que efetivamente deu causa, recebeu o treinamento e ainda assim ele não se comportou dessa forma. Então, realmente assim é muito difícil. E hoje o que acontece bastante, Andrés, não sei se tu sabe, mas quando o Ministério Público abre um procedimento investigatório, que se chama de procedimento preparatório, ou ele já vai para notícia de fato, para tentar depois, para ver se isso vai se tornar um inquérito civil ou não, geralmente eles mandam questionários, mandam um Q&A, questionário com perguntas e respostas para pessoas que trabalharam na empresa. Então, às vezes, essas pessoas, elas são... O que faz, né? O Ministério Público pede uma lista para a empresa das pessoas que trabalharam, mandam um e-mail ou WhatsApp, entram em contato e pedem que respondam um questionário. E muitas vezes, nesse questionário também, as pessoas geralmente ficam protegidas pelo sigilo. O Ministério Público libera partes do inquérito ou do procedimento, né? E, às vezes, ali é trazido coisas como o que eu te disse, né? Uma coisa aparece uma denúncia e, a partir desses depoimentos, tu colhe várias outras a respeito. Então, é uma situação muito crescente, preocupante, e eu acho que é óbvio que a gente fala aqui das consequências de aumento de indenização, ônus da prova, mas a origem, né? A questão das relações é muito anterior, e por isso que se fala em prevenção. Mas, de novo, eu acho que a gente ainda engatinha para essas situações enquanto a gente colocar para baixo do tapete algumas coisas e não levar a sério. Eu não estou pregando aqui que deva levar para a guilhotina uma pessoa que faz isso, ou se todos os casos serão passíveis de justa causa. Não sei, acho que cada caso concreto vai ter a sua particularidade e que vai ensejar isso, né? Então, eu penso, Andressa, que a importância do que a gente está falando ela é muito mais na construção de um consultivo, um preventivo, do que efetivamente depois tu te preparar. Claro que, se eu sou advogado de empresa, a primeira coisa que eu falo é, tem que tomar tal e atitude, porque a gente sabe que o fulana vai ajuizar uma reclamação trabalhista posteriormente. É claro que a gente pensa nisso. Mas eu acho que a gente tem que pensar, e agora em tempos de nova NR1, eu acho que essas questões vão ser ainda mais valorizadas e investigadas. A gente está chegando já próximo do final, Andressa, e queria que tu fizesse suas conclusões sobre o tema e também falar um pouquinho para o pessoal, para não esquecer a questão dos nosso canal no YouTube e o que a gente vai fazer posteriormente, né? Muito bem, é verdade. Então, primeiro eu quero agradecer a parceria de novo do Maurício, mais um domingo tomando mate e falando. Já está virando quase uma tradição, né? Pessoal, não fiquem tristes que vai ter 2026 também. Agradeço a parceria também do Diogo, que está aí lançando as nossas atualizações. Obrigada, Diogo. Aos alunos que entraram também. E eu deixo alguns recados paroquiais. Primeira coisa é que as lives estão indo todas lá para o nosso YouTube. A gente não está excluindo do Instagram só por isso. É para ir para o YouTube. Então, se vocês não seguem, sigam lá. Outro ponto importante, os nossos cursos de verão já estão disponíveis lá. Eu gravei a aula semana passada. Eu sei que o Maurício grava em breve também. Vai estar à disposição de vocês. E fiquem alertas que em janeiro a gente vai lançar o nosso próximo grande curso. Vai ter sorteio também, vai ter muita coisa nova. Fiquem tranquilos que em 2026 vai ter novidades. É isso da minha parte. Da minha também, só agradecer a parceria e o bate-papo. E agora a gente espera que vocês nos acompanhem, porque a gente vai criando essas novidades, esses cursos mais rápidos, esse bate-papo, sempre com o objetivo de construir conhecimento com todos. Obrigado, valeu, Andressa.
pela parceria. Beijo. Até Bom final de mais. semana a todos. Valeu. Tchau, tchau.